Bom dia, Igreja. Como os pequeninos, começamos nós também. Maranata. Maranata. Deus seja louvado. Hoje é o Dia Internacional de Diáconos e eu trago-vos um culto que não foi escrito por mim, mas pela nossa querida irmã Carmen Maciel, que é a diretora da ADRA Nacional. E aí, nós hoje vamos comemorar então o nosso Dia de Diaconato. E ela começa por dizer-nos assim: o papel dos diáconos e diaconisas na Igreja Adventista do Sétimo Dia é uma vocação de amor e dedicação com base bíblica, sendo fundamentada na essência do serviço cristão. Desde a escolha dos primeiros diáconos em Atos 6 e até às instruções dadas por Paulo em 1 Timóteo 3, vemos que a função dos diáconos e diaconisas na Igreja esteve sempre ligada ao serviço desinteressado, de demonstração de um caráter piedoso e um compromisso de edificar a comunidade de fé. Estes não são apenas meros assistentes na organização da Igreja, mas servos chamados por Deus para cuidar das necessidades espirituais, físicas da congregação. A sua atuação vai além das funções práticas, envolve um compromisso profundo com o bem-estar do próximo, seguindo o exemplo de Cristo. Servir como diácono é responder a um chamado divino para ser um instrumento de bênção, promovendo a unidade, auxiliando nos momentos de necessidade e garantindo que a Igreja seja um lugar acolhedor para todos. Ser chamado por este ministério não é um simples reconhecimento humano, um chamado divino para um serviço de sacrifício. Tal como Cristo exemplificou, hoje, ao celebrarmos o Dia Nacional do Diaconato, convidamos as comunidades locais a refletir sobre o significado de ser um servo escolhido por Deus nesta nobre missão. Cristo, o maior líder de todos os tempos, apresentou um modelo de serviço baseado em humildade e no amor. Em Mateus 20, 28, Deus diz-nos: como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Neste verso, Jesus redefine a verdadeira grandeza que não está na posição de autoridade, mas na disposição de servir a outros. As nossas palavras surgem no contexto em que os discípulos estavam a discutir quem seria o maior ou o menor no reino dos céus. Então Jesus ensinou-lhes que a liderança do reino de Deus é diferente da do mundo. Ele ilustra nesta lição com a sua própria vida. Ele, o Filho de Deus, escolheu a humildade e o serviço no seu propósito principal. Assim como Cristo deu a sua vida como resgate por muitos, o chamado do diaconato é um chamado a sacrifício e a entrega voluntária. O diácono não busca reconhecimento, mas sim oportunidades para abençoar e fortalecer a Igreja. Nós temos em Manual de Diáconos e Diaconisas Adventistas do Sétimo Dia, na página 33, o chamado de Jesus é para que sejamos como Ele no serviço. Não basta aceitar o título de diácono, de ancião, de pastor, professor ou presidente. Em vez disso, peguemos na toalha, lavemos os pés uns aos outros, pegamos no pão e partilhemos-nos com os outros.
Nestes e noutros atos de humildade, Jesus deu-nos um exemplo de serviço. Sem se tornar um servo, não podemos ter ministério. Não pode haver ministério. O trabalho do diácono começa no serviço. E é por isso que, como diáconos e diaconisas, somos chamados a seguir o exemplo de Jesus, colocando os outros acima de nós, para que a humildade não se esquecesse dessa importante comissão. Após a cerimónia dos lava-pés, os discípulos advertiram-nos em João 13, 14, 15... Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. O ministério de diaconato foi estabelecido para atender às necessidades da igreja primitiva, e isto encontra-se em Atos 6, de 1 a 7. Esta era constituída por pessoas de diferentes classes e nacionalidades, mas as diferenças não impediram que os membros se unissem na grande missão que tinham pela frente, de levar alívio, conforto e esperança aos que se encontravam em situação de vulnerabilidade, elegendo inclusive um grupo especial de 7 homens. Escolhidos para serem dignos de confiança, cheios de espírito e de sabedoria, uma análise cuidadosa dos textos de 1 Timóteo 3, de 8 a 12, permite-nos destacar que pelo menos 9 características sobre a forma como os diáconos e diaconisas eram vistos pela comunidade que os rodeava, permitindo-nos ter um modelo para a atualidade. Em primeiro lugar, o diácono deve ser digno, e isto significa ser confiável e justo. Em segundo, ser sincero naquilo que diz. Em terceiro, ser temperante. Quarto, ser honesto. Quinto, viver a vida consciente. O sexto, ser irrepreensível. O sétimo, ser um cônjuge responsável e íntegro. O oitavo, ser pai consagrado. E o nono, gerir bem a família. A designação de diáconos para assumirem a direção de tarefas especiais da obra mostrou que, para além de serem pessoas com qualidades excepcionais, eles foram uma grande bênção para a Igreja. Esses oficiais foram responsáveis e diligentes, tendo em consideração as necessidades individuais, bem como os interesses coletivos e gerais da Igreja. E pela sua gestão cuidadosa e pelo seu exemplo piedoso, foram fundamentais para o crescimento da comunidade cristã. Isto demonstra que o serviço de diáconos e diaconisas não era apenas uma função administrativa, mas um chamado espiritual de grande responsabilidade, tal como deveria acontecer nos dias de hoje. E temos um relato que está escrito em Manual dos Diáconos e Diaconisas, do 7º dia, na página 26, tinha sido confiado à Igreja primitiva um trabalho de expansão constante, estabelecer centros de luz e de bênção, onde quer que existissem almas sinceras e dispostas a dedicarem-se ao serviço de Cristo. A proclamação do Evangelho devia abranger o mundo e os mensageiros da cruz não poderiam esperar cumprir a sua importante missão, a não ser que permanecessem unidos pelos laços de afinidade cristã, revelando assim ao mundo que em Deus eram um em Cristo. Não tinha o seu divino guia orado ao Pai. E João 17:11 diz-nos que eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo e eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que estejam um assim como nós. o verdadeiro servo de Deus, unido ao Pai,
não busca reconhecimento. O seu serviço não é fardo, mas uma oportunidade de refletir o caráter de Cristo. Num trimensário de 2016, sobre o papel da Igreja na comunidade, li uma história que gravei na minha mente. Uma senhora saiu à rua para fazer as suas compras e era um dia chuvoso e um dia muito frio. Encontrou uma criança que estava sentada a pedir esmola. E esta senhora verificou que a criança estava mal vestida e descalça. Então, teve compaixão desta criança e perguntou à menina: tu queres ir comigo a uma sapataria? E a criança disse que sim. Então a senhora levou até a sapataria, comprou-lhe uns sapatos confortáveis e umas meias quentinhas. No final, a criança ficou tão agradecida que virou-se para a senhora e perguntou: tu és a esposa de Deus? Aquela mulher disposta a esquecer-se de si própria para pronunciar o bem-estar daquela criança, sem nenhuma intenção de receber elogios, e estava a refletir o caráter de Deus. Quem dera que, em diversas circunstâncias, pessoas que estão em vulnerabilidade e são por nós ajudadas, pudessem questionar-se se nós somos filhas ou filhos de Deus. Todo serviço prestado ao próximo, pequeno ou grande, é um ato que reflete amor e o caráter de Deus. Assim, ser diácono e diaconisa significa estarmos prontos para atender aos necessitados, para apoiar a Igreja e para fortalecer a comunhão das nossas comunidades. O serviço é uma expansão prática da nossa fé. Isso envolve visitar os enfermos, auxiliar os necessitados, acolher os novos membros, cuidar dos aspectos físicos e espirituais da Igreja e, acima de tudo, demonstrar o amor de Cristo em cada ação. Além disso, o serviço do diácono exige paciência e compromisso. Muitas das vezes servir significa abrir mão do nosso próprio conforto para atender ao próximo. Mas é justamente neste sacrifício que encontramos a verdadeira alegria cristã. A alegria cristã não está fundamentada em benefícios materiais e no reconhecimento humano, mas na certeza de que estamos a cumprir a vontade de Deus. Quando servirmos com dedicação, experimentamos uma paz que vem do alto, pois seguimos o exemplo de Cristo, como ele disse em Atos 20, 35. Em tudo o que fiz, mostrei a vocês que, mediante trabalho árduo, devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: há maior felicidade em dar do que em receber. Amém. Ao nos dedicarmos ao serviço, recebemos bênçãos espirituais que fortalecem a nossa fé, aumentam a nossa comunhão com Deus e nos aproximam mais uns dos outros. A alegria do serviço também se manifesta no impacto positivo que causamos na vida das outras pessoas. Ver alguém a sorrir, a sentir-se acolhido ou a perceber uma ação, por menor que seja, faz a diferença na vida de alguém. Traz uma satisfação que nenhuma riqueza pode comprar. A verdadeira felicidade está em refletir o amor de Deus através das nossas atitudes diárias. Além do mais, Jesus ensinou-nos que aquele que serve com amor e dedicação será recompensado por Deus. Colossenses 3, 23. E tudo quanto fizerdes, fazei todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Se em algum momento duvidarmos do chamado de Deus ao ministério do diaconato, ou se precisarmos renovar as nossas forças,
Ellen White deixa-nos 3 conselhos para não esmorecermos. O primeiro conselho é estudar sempre a palavra de Deus. E isto eu vou-vos passar o meu testemunho aqui. Estudar sempre a palavra de Deus nunca foi assim tão fácil para mim. Isto porque eu trabalhava e achava que nunca havia tempo. E quando havia tempo já estava cansada demais. Quando me reformei, eu fiz um pacto com Deus e disse que, a partir desse momento, eu começaria a estudar todos os dias a palavra e os livros de espírito de profecia. Não foi fácil, meus queridos. E eu conto-vos um segredo que aconteceu comigo. Eu tive que passar para o papel, eu tive que me comprometer comigo e com Deus um horário o qual eu pudesse estar com Deus. Tempo definido por mim, o qual eu passaria com Deus. Não foi fácil. Os primeiros tempos eu levei algumas faltas. E sabem o que é que acontece aos mais pequeninos, agora podem me dizer, quando estão na escola e têm muitas faltas? Vocês chumbam, certo? Chumbam por faltas, certo? Sim. Então, comigo, eu comecei a ver que as faltas eram muitas. E outra vez Deus me chamou e disse, minha filha, não é assim. E eu, ok. Então, eu comecei a estudar outro horário para poder fazer o meu compromisso com Deus. E consegui encontrar um horário. Neste momento, eu já tenho o meu horário, já não tenho faltas. E se por acaso um dia eu falto, eu sinto que não estou alimentada diariamente. Não é fácil, mas não é impossível aos olhos de Deus. E então vamos nos comprometer, porque neste momento não são só os diáconos nem as diaconisas que precisam de um compromisso da palavra diária. Todos nós precisamos de um compromisso. E cumprido, não é só comprometer-me, é comprometer e fazer. O segundo diz que temos que contemplar constantemente Jesus. E ao contemplar constantemente Jesus, nós encontramos a contemplação na natureza, vendo a criação de Deus, naquilo que Deus já fez por mim, quem eu era, quem eu sou, aquilo que Deus ainda tem para transformar em mim, e ao ver que Deus, ao contemplar a sua cruz, Ele fez tudo por mim. O que é que eu estou a fazer? E o terceiro ponto, procurar constantemente ser transformado. Não quer dizer quando entramos nas águas batismais que já fomos transformados por completo. Não. Nós temos de ser transformados diariamente. E esta transformação custa, é dura, mas não é impossível. Existe um livre-arbítrio aí. E nossas escolhas, aquelas escolhas que nos levam à santificação ou à perdição. Tudo depende de nós, somos livres. Mas que sejamos transformados para a santificação, para que um dia possamos estar com Cristo na pátria celestial. Quando diáconos e diaconisas se esforçam por alcançar maturidade espiritual e viverem de acordo com as normas bíblicas, transformar-se-ão em autênticos servos de Cristo, honrando o facto de serem escolhidos para servirem a Igreja e fortalecerem os nossos membros e atraírem também os que estão lá fora. A maturidade espiritual não é alcançada apenas pelo conhecimento bíblico, mas pela aplicação prática desse conhecimento no serviço ao próximo. O diácono ou diaconisa que se dedica ao crescimento espiritual desenvolve uma fé inabalável, uma vida de oração mais profunda e um caráter moldado pelo Espírito Santo. Aprende a confiar plenamente em Deus, a servir o humilde, a enfrentar os desafios com paciência e perseverança. O impacto de um diácono e de uma diaconisa espiritualmente maduro
transcende as paredes da igreja. A sua vida torna-se num testemunho vivo de amor de Cristo. Inspirando outros a seguirem o mesmo caminho, ele fortalece os membros da igreja ao serem um exemplo de fé, a integridade e dedicação, além de atuarem como agentes de evangelismo no serviço abnegado, mostrando ao mundo que servir a Deus é um privilégio e uma fonte de verdadeira realização. Agora também temos um chamado de atenção aqui, que vai ser projetado e está escrito no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 26, que nos diz o seguinte: Deus pôs na igreja, como seus auxiliares indicados, homens de talentos diferentes, para que, mediante a sabedoria de muitos, seja feita a vontade do Espírito. Os homens que agem em conformidade com os seus próprios fortes traços de caráter, recusando aliar-se a outros que têm tido uma mais longa experiência na obra de Deus, ficarão cegos pela confiança própria, incapazes de discernir entre o falso e o verdadeiro. Não é seguro escolher essas pessoas para líderes na igreja, pois seguirão os seus próprios juízos e planos, sem consideração pela forma como os seus irmãos veem o assunto. É fácil para o inimigo agir por intermédio dos que, necessitando eles próprios de conselho a cada passo, se encarregam do cuidado das almas na sua própria força, sem terem aprendido a mansidão de Cristo. Ao assinalarmos o Dia Nacional, renovemos o nosso compromisso com Deus e o ministério de serviço. O privilégio de servir é um dom de mansidão, que possamos seguir o exemplo de Cristo, seguindo a humildade, o amor e a dedicação. Vem cá, Vasco. Que cada diácono e diaconisa possa ser um reflexo vivo do Mestre, que veio para servir e não para ser servido, inspirando e motivando outros a servirem também. Amém. Assim seja.